Nós somos o que repetidamente pensamos. Nós somos o que repetidamente. Nós somos o que repetidamente. Nós somos o que repetidamente pensamos. Por trás das dificuldades relatadas na pesquisa, existe um fator visivelmente comportamental. Estudar esse mecanismo nos auxilia a entender por que somos como somos. A gente pode dizer que possui 3 cérebros. Na verdade, o que a gente possui são 3 sistemas neurológicos que tomam decisões e são motivados por coisas distintas. O primeiro sistema, mais primitivo, é o reptiliano, responsável pelos nossos instintos e questões de sobrevivência. O sistema límbico é responsável pelas nossas emoções, não tem capacidade de linguagem e é responsável pelo nosso comportamento. O terceiro sistema é o córtex cerebral, responsável pela nossa consciência, razão, pensamento analítico e pela nossa linguagem. De uma maneira mais simples, a gente pode dizer que o seu córtex é sua mente consciente, os outros 2 sistemas, o seu inconsciente. A capacidade de armazenamento do seu consciente é da ordem de 40 bytes, sendo que o seu inconsciente tem bilhões de neurônios, sendo que cada um deles pode ter centenas de conexões, você vê que é uma capacidade limitada. O seu momento atual pode ter cerca de 2 milhões de bytes de informação acontecendo ao mesmo tempo. Então, como é que você faz para selecionar aqueles 40 que te interessam para a mente consciente? Para te ajudar nessa tarefa, existe um sistema chamado sistema de ativação reticular que se comunica com o seu inconsciente e com o seu consciente, filtrando todas as informações. Ele tem uma capacidade muito grande, isso significa que ele consegue captar tudo que está acontecendo à sua volta e filtra tudo para que você só receba aquilo que realmente te importa. É como uma secretária de plantão que trabalha de acordo com as suas orientações. O detalhe é que o que é importante é aquilo que acontece repetidamente. E isso é um sistema inteligente e muito interessante. Por exemplo, nós temos 2 tipos de sistemas de pensamento, um rápido e um lento. Quando você vê a minha foto, você percebe que eu fiquei assustada porque eu vi uma placa de evacuação de tsunami. Agora, quando eu coloco essa conta na sua frente, você pensa, sim, é uma conta de multiplicação, eu posso resolver, porém, isso exige tempo e energia para que você consiga resolvê-lo. Olha essas 3 linhas, qual delas é maior? Na verdade, as 3 têm exatamente o mesmo tamanho, mas o seu sistema rápido de pensamento interpreta que a linha do meio é maior. Sem um contexto prévio, seu sistema rápido vai logo buscando experiências anteriores para gerar reconhecimento da situação através de comparação. Se você fosse preencher essa linha, provavelmente você colocaria mão. Porém, se a resposta certa fosse mãe, essa interpretação pode modificar o seu comportamento. O seu sistema de pensamento lento, ele exige de você concentração na tarefa e normalmente não percebe o que está acontecendo à sua volta. Eu vou propor para você agora um exercício muito interessante. Eu quero que você preste muita atenção. Se eu colocar um número aqui na sua frente e pedir para adicionar 1 nesse número, possivelmente você iria pensar 2.696. Mas, na verdade, o que eu desejo é que você acrescente 1 em cada um dos números. Compreendeu? Tá preparado? Vamos lá. Eu quero que você faça isso antes de eu virar o número que está à sua frente. Vamos lá. Agora que você já deve estar pegando a manha, eu não quero que você acrescente 1. Eu quero que você adicione 3 em cada um desses números. Preparado? Talvez com o aumento do foco de atenção você não tenha percebido que o letreiro mudou de cor e que os números em algum momento aqui do lado passaram a ser números completamente distintos. Quando você foca numa tarefa, sua pupila se dilata, sua frequência sobe e seus músculos se contraem. Você fica literalmente cego para outras coisas. Não acredita em mim? Volta lá, esquece a matemática e presta atenção no entorno do vídeo. Sua parte consciente possui 2 hemisférios, um mais intuitivo e criativo e um mais lógico e analítico. Acontece que o seu sistema de ativação reticular não sabe a diferença de um para o outro. Vamos fazer um exercício. Feche os olhos. Imagina que você está com uma caneta na mão e vai fazer uma assinatura num papel qualquer, do jeito que você assina um documento. Agora, pega a mesma caneta e imagina assinando com a outra mão. Abra os olhos. Normalmente o que acontece é que quando você imagina assinar com a sua mão dominante, você imagina assinando na mesma velocidade com que faz no mundo real. A mesma coisa com a mão não dominante. Você também tem mais dificuldade e imagina fazer isso mais lentamente. Isso acontece porque imagem e ação estão integrados e envolvidos com o mesmo caminho neural, de modo com que um influencia a prática do outro. Então, o que você é capaz de imaginar em detalhes é capaz de criar no mundo real. E o que você faz ou vê no mundo real é capaz de imaginar, porque está tudo na mesma região.
Esses mecanismos vão te ajudar a compreender melhor o que está na raiz do nosso comportamento, nossa memória, nossa razão e nossos hábitos. Você já fez aquelas promessas de começo de ano e não conseguiu cumprir? Aquelas promessas de segunda-feira. Segunda-feira, sem falta, eu vou começar a fazer matrícula na academia, arrumar o armário, a procurar uma especialização que eu queria tanto, a fazer uma dieta. E aquela eterna aula de inglês. Por que mesmo sabendo aquilo que é importante pra gente, a gente continua não fazendo? Por quê? Pior que isso, por que às vezes, mesmo sabendo que um determinado comportamento é ruim, a gente não se controla e segue repetindo esse comportamento? Então, quando você promete alguma coisa pra si mesmo ou pra alguém, você está usando a sua mente consciente para isso. Você está usando a sua razão que ativa a sua força de vontade. Acontece que a sua força de vontade é exatamente o que o nome já diz, uma força. E como toda força, demanda energia. E se demanda energia, esse é o segredo. A energia se esgota em algum momento. E a tendência é que você desista dos novos propósitos e volte para os comportamentos anteriores. Na prática, o que acontece é que você deve sim tomar as suas decisões e usar a força de vontade para iniciar o processo de mudança. Só força de vontade não basta. Seu comportamento é determinado pela mente inconsciente. O que você vai precisar então é entrar numa rotina de sistemas automáticos chamadas hábitos. Os hábitos surgem porque o seu sistema límbico e os seus cérebros, eles procuram o tempo inteiro economizar esforços. Se não fosse dessa maneira, a gente entraria em pane com o tanto de minúcias que tem de informação no nosso dia a dia. Na parte final desse vídeo, eu vou te explicar, baseado nesse livro aqui que eu super recomendo, do Charles Duhigg, como que se cria, como que se formam e como que a gente pode reverter os nossos hábitos. Presta atenção, que é muito interessante. Numa aprendizagem nova, o cérebro trabalha muito. À medida que as repetições acontecem, os centros de tomada de decisão do cérebro vão silenciando. E você internaliza uma tarefa. Seu cérebro recorda padrões e age com base neles. Ele forma e armazena hábitos de modo que pode reduzir a sua atividade, desacelerando com mais frequência. Esse processo em que o cérebro converte uma sequência de ações em rotina automática é conhecida como agrupamento por bloco e está na raiz da formação dos nossos hábitos. Mas isso pode ser um problema se o seu cérebro desligar na hora errada e deixar de notar alguma coisa importante. Por isso, ele criou um sistema inteligente para determinar quando deve permitir que os hábitos assumam o comando e coloquem no piloto automático. Se o gatilho conhecido é disparado, o cérebro sabe que hábito deve usar. É igual o que você faz na programação do rádio do seu carro, que você programa para não perder tempo. Então você tem um gatilho que indica para o seu cérebro qual hábito que deve ser usado. Depois você tem uma rotina, que pode ser física, mental, emocional, e uma recompensa, que ajuda o seu cérebro a saber se vale a pena memorizar esse loop específico para o futuro ou não. Ao longo do tempo, o gatilho e recompensa se entrelaçam e se torna um poderoso senso de antecipação e desejo. Assim nasce um hábito. Mas os hábitos não são inevitáveis, eles podem ser ignorados, alterados, substituídos. E se você divide os seus componentes, você está apto a mexer nas suas engrenagens. Se você quer criar um hábito, você deve achar uma deixa simples, definir claramente a sua recompensa e criar um anseio. Nosso cérebro cria associação e começa a antecipar o efeito da recompensa. Por exemplo, quando o seu celular vibra ou toca, você começa a antecipar a distração momentânea que olhar a mensagem proporciona. E você pode não se controlar e ter que olhar aquilo mesmo sabendo que é uma bobagem ou só uma frase do seu grupo. A questão é que o seu cérebro não sabe a diferença de um hábito ruim para um hábito bom. Por isso é tão difícil eliminar os hábitos ruins. O segredinho aqui é que você deve manter a velha deixa, oferecer a velha recompensa e tentar inserir uma nova rotina. O seu cérebro pode ser reprogramado, você só precisa fazer isso de forma deliberada. Os cientistas descobriram que a substituição dos hábitos só se torna realmente eficaz e viram novos comportamentos duradouros quando são acompanhados de uma outra coisa, a crença de que é possível. Em outras palavras, de fé. Isso porque a substituição de um hábito funciona muito bem até que algum grande estresse aconteça na sua vida e você volta aos seus velhos hábitos. Parece haver algo poderoso em grupos e experiências compartilhadas. A pessoa talvez seja cética sobre essa capacidade de mudar se estiver sozinha, mas quando um grupo pode convencê-la a suspender a descrença, ela volta a acreditar. E você não cai na sua zona de conforto e nos seus velhos hábitos. A fé é essencial e cresce a partir de uma experiência comunitária, mesmo que essa comunidade tenha apenas 2 ou 3 pessoas.
Eu sou a Leminati. Se você não viu os outros vídeos, entra aqui e dá uma assistidinha. Esse é o último vídeo mais longo. A partir de agora eu vou deixar vídeos curtos com dicas e ideias práticas para a gente tentar melhorar aquelas 5 dificuldades relatadas no vídeo 1 da pesquisa em Educação Física e Esporte. Você pode compartilhar à vontade, comentar à vontade e se você curtiu, indica para os seus amigos também. Para finalizar, eu vou deixar um exercício para essa semana. Para mim, está sendo decisivo para a mudança de hábito. No próximo vídeo, eu vou dar algumas dicas de como trabalhar tudo isso de forma prática. Eu espero você lá. Tchau, tchau. Para esse exercício, eu vou pedir que você escolha apenas um hábito simples que você quer mudar. Por exemplo, no meu caso, eu queria parar de tomar Coca-Cola. Você vai anotar a data, a hora, local, o que você estava sentindo exatamente na hora que te der à vontade. Só isso. A semana que vem, no próximo vídeo, você vai entender o porquê. A vida, meus caros, vai muito além de adivinhar o nosso futuro e muito além de encontrar a si mesmo. Na verdade, a vida é mais uma questão de criar, literalmente, a si mesmo. Eu te espero no próximo vídeo. Um forte abraço.